Hoje nós vamos conversar sobre o ponto em que estamos em nossa relação com Jesus, sobre o que tem sido a nossa vida, sobre o que temos feito da nossa jornada espiritual, desde o momento em que ouvimos dele a mensagem da Boa Nova. E para isso, vamos voltar à Galiléia de 2000 anos atrás, às margens do lago Tiberíades, e relembrar um encontro muito emocionante que se deu entre um poderoso senador do Império Romano, Públio Lentulus, e Jesus. Esse encontro está registrado no livro Há 2000 anos, ditado pelo benfeitor Emmanuel a Chico Xavier. E o diálogo que se estabelece ali entre Públio Lentulus, que foi uma das reencarnações de Emmanuel, e o Cristo, é um dos mais belos e mais profundos das obras de Emmanuel. A nossa intenção de revisitar hoje esse encontro é que também nós possamos ser alcançados pelas palavras do Mestre e estejamos conscientes do quanto nos cabe dar de testemunho e de esforço para nos alinhar com a lei divina. Como ponto de partida para a nossa reflexão, vamos nos servir do seguinte trecho desse diálogo, quando Jesus diz para Públio Lentulus: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Disse Jesus a Públio Lentulus. Assim como Públio, todos nós, em algum momento da nossa existência, tivemos esse primeiro contato mais direto com a mensagem de Jesus. E o que temos feito desde então? Cada um de nós vem fazendo determinado caminho, dependendo das nossas escolhas. Alguns aproveitaram esse contato com Jesus mais prontamente, fizeram disso uma alavanca de ascensão e hoje já operam em faixas muito superiores da vida, amparando inclusive a gente, nós que ficamos aqui na retaguarda. Outros estão resistindo durante alguns séculos e até há milênios. Públio, por exemplo, ao invés de escolher o reino de Deus de que falava Jesus, escolheu o reino de César. Tomou sobre os ombros o jugo pesado do mundo, com suas ilusões e decepções. Por causa da sua relutância em se transformar, colheu muitas dores e dificuldades. Precisou de alguns séculos para colher de fato aquela visita de Jesus, que num primeiro momento ele não soube aproveitar. Somente depois que ele respondeu aquele chamamento no seu coração, ele realmente transformou os rumos do seu destino. Após ter sido o senador Públio Lentulus na época de Jesus, ele reencarnou como escravo Nestório no século II, depois filósofo Basílio no século III, bispo de Reims no século V, padre Manuel da Nóbrega no século XVI, padre Damásio no século XVII, educador Jean-Jacques Turvail no século XVIII e padre Amaro no século XIX. No plano espiritual, foi o espírito responsável pela obra mediúnica de Chico Xavier no século XX e hoje está reencarnado desde 2000. Deverá trabalhar ou está trabalhando como professor. Aos poucos, ele foi se transformando e edificando o reino de Deus em seu coração, porque, como nos esclarece a doutrina espírita, o reino de Deus não é algo que se encontra pronto numa determinada localização geográfica. É uma edificação espiritual interna e gradual. Aos poucos, o homem vai se esclarecendo, se transformando, assimila o reino de Deus e manifesta isso ao seu redor. E nós temos muito em comum com o Públio de há 2000 anos. Assim como ele naquele momento, nós ainda trazemos o orgulho, as ilusões, a vaidade, as barreiras que nos impedem de ter um contato mais íntimo com Deus. E estamos tentando, há alguns séculos, fazer desse encontro com a mensagem de Jesus um caminho que nos conduza a novos patamares de vida. É certo que todos nós estamos destinados ao reino de Deus,
mas está no querer de cada um de nós aproveitarmos agora a oportunidade de romper com as algemas do passado, de obter colheitas menos amargas para as próximas existências, ou continuar relutando como Públio Lentulus. A pergunta que devemos nos fazer é: quando queremos chegar lá? Até que ponto estamos fechados com o Cristo? Nossa ligação com Ele é superficial ou profunda? Porque muitas vezes nos ligamos ao Cristo unicamente por interesses pessoais, pensando naquilo que podemos levar de vantagem. Vendo ou não vendo a casa? Caso ou não caso? Mudo ou não mudo de emprego? Muitas vezes nos aproximamos de Jesus para fazer consultas. Eu confesso que ainda não consegui me desvincular desse tipo de interesse. E esse é um contato muito superficial perto da grandeza de Jesus. Nós gostamos do Cristo que cura, que faz milagres. Queremos tirar benefícios dele. E não nos importamos muito com o Cristo guia e modelo da humanidade. Ao passo que aquele que vive a mensagem do Cristo, essa mensagem se traduz em autocura, em autolibertação. Devemos entender que Jesus não é uma figura para ser idolatrada, mas uma mensagem para ser vivida diariamente. Para isso acontecer, nós precisamos querer. E falar de querer é falar de vontade. Na questão 117 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E eles são objetivos na resposta. Certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Ou seja, depende do nosso querer. É a vontade que define a velocidade da nossa evolução. E se a nossa vontade estiver em sintonia com a vontade superior, ganharemos um impulso extra nesse movimento de ascensão, porque trilharemos esse caminho com mais certeza, com mais clareza do que buscamos. Para entender melhor como essa força de vontade opera na mente, lembramos também de Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, terceira parte da obra, intitulada As Potências da Alma, em que ele nos diz: querer é poder, o poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem as suas forças na razão dos seus esforços, sabe que tudo o que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste: a fé transporta montanhas. A gente vê por essas palavras de Leon Denis que, se soubermos orientar o nosso querer com o querer divino, a vontade funciona como se fosse um ímã que vai atraindo forças para que possamos vencer as dificuldades que antes não podíamos. Naturalmente, esse processo vai demandar de nós paciência, perseverança e tempo. E aí, Leon Denis lembra o ensinamento de Jesus que está no capítulo 17 de Mateus. Pois eu vos digo em verdade, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para acolá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, intitulado justamente A Fé que Transporta Montanhas, também define para nós a fé como esse querer e nos explica que essas palavras, a fé remove montanhas, devem ser entendidas no sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Vejamos o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo.
É unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade em uma palavra que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Ou seja, a fé, esse querer bem mobilizado, é a chave da nossa libertação. Foi o que Públio Lentulus aprendeu a fazer ao longo da sua jornada. Por que ele se transformou? Porque ele transformou o seu destino, porque ele mobilizou o seu querer. É muito importante que a gente aprenda a mergulhar em nós e a descobrir todas as forças que estão em nosso interior e que são mais poderosas do que quaisquer forças exteriores. É isso o que renova as criaturas. Por isso, também no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, agora no capítulo 25, Leon Denis vai continuar essas suas reflexões acerca do querer e vai dizer que todo o poder da alma se resume em 3 palavras: querer, saber e amar. E então ele diz: querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Então, o primeiro grande poder da alma é o querer. O querer está na base, é esse movimento inicial da alma que se abre à renovação. E o alvo que desejamos, nesse caso, é alcançar a integração com o Criador e com as suas leis, naquilo que Jesus chamou de o reino de Deus. Continuando o que disse Leon Denis: saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Então, depois vem o saber. Para que o querer seja realmente proveitoso, é preciso ampliar o entendimento do que é a vida, conhecer os mecanismos que regem o universo, as suas leis, as leis divinas, como elas foram estabelecidas, porque senão o pensamento e a vontade poderão se perder sem entender ainda essa dinâmica da evolução. E continua Leon Denis: acima de tudo, porém, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Então, por fim, vem amar, porque é o amor que dá o norte adequado para o nosso querer. Quantas vezes o saber é usado nos caprichos pessoais, no egoísmo, e o espírito acaba se perdendo nas quedas morais. Então, querendo, aprendendo e amando, nós encontraremos tudo o que precisamos para galgar os degraus da evolução. E Jesus faz um convite para que exerçamos o nosso querer. Ele não se impõe a ninguém, como ele não se impôs a Públio Lentulus. E por que nós temos tanta dificuldade em deixar certos valores, certos padrões de comportamento para trás? Assim como Jesus, os Espíritos nos dizem reiteradamente que está em nosso querer. Vale lembrar do diálogo de Allan Kardec com os Espíritos em O Livro dos Espíritos, que vai das questões 909 a 911. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços! Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las?
Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muitas satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, aqui eles nos deixam um pouco sem saída, nos convidando a refletir o que está por trás daquilo que consideramos ainda inviável em termos de transformação pessoal. E Kardec vai complementar essa ideia ao definir o verdadeiro espírita no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando tem força de vontade. Então, se existir esse querer que nos dizem os espíritos, haverá o vencer, porque estando num novo patamar, nós veremos as dificuldades de uma forma diferente. A felicidade e a paz que antes projetávamos nos outros ou nas circunstâncias, nós passaremos a transportar para o nosso interior, conscientemente, passando a definir o que fazemos de fato do nosso destino e do nosso estado de espírito. Somente assim haveremos de desenvolver uma paz e uma felicidade duradouras, porque elas estarão protegidas de todas as intempéries pela estrutura interna que nós mesmos construímos. Onde quer que estivermos, no corpo ou fora dele, estaremos transportando conosco esse reino edificado solidamente em nosso coração. E o que fortalece esse motor do nosso ser, que é a vontade, vem do estudo, da prece, do conhecimento de nós mesmos, do serviço no bem. Quanto mais fortalecida essa vontade, mais forças atrairemos para nós mesmos para que possamos avançar e vencer todos os desafios que a vida apresenta. Como Públio Lentulus, que aprendeu a mobilizar o seu querer e prosseguiu nas orientações de Jesus. Somente isso explica sua tamanha força nas tantas e tantas vidas de testemunho e de doação que vieram a seguir. Vamos então refletir como está o nosso querer, o que está por trás do não consigo perdoar isso, não consigo vencer aquilo. Vamos refletir quanto temos exercitado o poder da vontade, quanto temos aproximado os nossos destinos das correntes do bem. Já temos o nosso conhecimento enriquecido pelo Evangelho e ampliado pela doutrina espírita. Que saibamos aproveitar essa oportunidade única na nossa trajetória de acolher definitivamente o encontro com Jesus agora. Que o Mestre nos abençoe e nos inspire para que saibamos ser uma nova criatura a cada dia e que o nosso querer esteja enfim associado ao querer e à vontade divina. Eis aí toda a nossa força.